Já na Câmara dos Deputados, o relator da reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino, apresentou hoje novas mudanças na proposta feita pelo governo e enviada ao Congresso. Pouco depois, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, disse que pretende votar o texto ainda nesta semana. O projeto altera as regras para contribuintes, empresas e investidores. E uma das principais mudanças é na faixa de isenção para a pessoa física, que subiria de R$ 1.900 para R$ 2.500. As mudanças no imposto de renda fazem parte da reforma tributária. Elas serão votadas na Câmara num projeto em separado, que foi enviado em junho pelo governo. O texto promete tornar a cobrança mais justa. Ele traz um elemento positivo, que é você tributar de uma forma mais progressiva. Não faz sentido pessoas que têm uma renda muito elevada conseguirem escapar da tributação simplesmente porque escolhem um tipo de organização societária que fazem com que eles escapem da tributação. Para chegar nesse novo sistema de tributação, a proposta muda as regras para empresas e investidores e, ao mesmo tempo, alivia a cobrança do imposto para 30 milhões de brasileiros assalariados e dispensa outros 5 milhões e 600 mil do pagamento. Isso porque, para pessoas físicas, a faixa de isenção subirá de R$ 1.903,98 para R$ 2.500, uma correção de 31%. E os que ganham acima disso deverão pagar menos imposto, mas a correção foi menor, na faixa de 13%. No caso da declaração simplificada, só os contribuintes com renda de até R$ 40 mil poderão optar pelo desconto. A reforma já foi alterada pelo relator na parte que trata de empresas e investidores, reduzindo a carga tributária em 30 bilhões de reais. O imposto de renda cobrado das pessoas jurídicas será reduzido de maneira progressiva até chegar a 12,5% em 2023. Hoje a cobrança é de 15%. No caso dos investidores, foi estabelecida a tributação de 20% sobre os dividendos e eliminada a dedução de juros sobre capital próprio. Por enquanto, continuam isentos os rendimentos sobre fundos imobiliários. A cobertura é curto, né, hoje no Brasil. Né? Infelizmente, a gente não pode reduzir, né, neste momento, o total que o governo arrecada. Né? Então, se você está reduzindo a tributação na PJ, no IRPJ, CSE, você vai ter que arrecadar isso de outro lado. Né? E aí, justamente, entra a questão dos lucros de dividendos, né, num contexto que o Brasil, né, é um dos pouquíssimos países, junto com a Estônia, né, se eu não me engano, que não tributa o dividendo distribuído. Na versão apresentada hoje, houve uma mudança em relação ao que você viu aí na reportagem. O relator atrelou uma parte da redução da alíquota das empresas à expectativa de alta na arrecadação. Em vez de uma queda de 12,5%, a redução seria de 7,5%, podendo chegar a 10%. Bom, e para falar mais sobre essa proposta de reforma do imposto de renda, eu converso agora com o nosso comentarista, cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Parece ser uma proposta fácil aí de ser votada. O que vem aí pela frente? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É claro que todo mundo é a favor de redução de impostos, todo mundo é a favor do aumento da isenção. Ninguém pode ser contra isso. Só que não podemos esquecer que há outros atores envolvidos, né? Então, por exemplo, na questão do imposto de renda, especialmente pessoa jurídica, tudo é arrecadado pela União, mas tem que ser dividido por estados e municípios. E esses atores, né, eles entendem que vão ser os principais financiadores da reforma, ou seja, os principais perdedores. E, portanto, eles estão contrários a essa redução. Então, não há consenso ainda para a votação dessa reforma do jeito que ela está. É preciso fazer mais concessões aos estados e municípios. Agora, o que eles querem, professor? Querem perder menos? Eles sabem que vão perder? Como a reportagem já disse ali, foi muito feliz, né? O cobertor é curto, né? Então, a gente chama isso em ciência política de um jogo de soma zero. Se alguém ganha, é porque alguém perde, né? Então, no mundo ideal, os municípios e estados teriam um acesso maior à arrecadação, né? Mas, na nossa realidade, a gente sabe que a União fica com 2/3 da arrecadação, os estados em torno de 20% e os municípios com a menor fatia, né? É difícil montar um novo sistema tributário, até porque, Paulo, esse nosso sistema atual, por mais caótico e confuso que ele seja, ele está funcionando. É só a gente ver os recordes de arrecadação que a gente teve esse ano. E é muito difícil você contra-argumentar com o sucesso.
Então, como ele arrecada bem, ele acaba gerando essa arrecadação, ainda que com distorções da economia, fica muito difícil você convencer as pessoas a apoiar um novo modelo, especialmente se elas se sentirem perdedoras na mudança. Mudando de assunto, professor, a gente tem aqui os índices da indústria. A produção ficou estável em junho, depois de crescer 1,4% em maio. A gente já falou disso aqui. O número foi divulgado hoje pelo IBGE, que provocou essa perda, então, esse recuo. Então, eu cheguei a conversar com algumas pessoas do setor industrial, que representam o setor industrial. O que eles me disseram, basicamente, foram dois argumentos centrais. Primeiro, a pandemia continua gerando efeitos e ela desorganizou várias cadeias produtivas. Então, esse foi um grande ponto. E o segundo é a falta de insumos. Está havendo uma falta de insumos, até pelo aumento da demanda, pela retomada que nós falamos aqui, e em função disso, em resultado disso, em alguns casos foi impossível produzir. Então, um exemplo clássico disso é o setor automobilístico, que teve uma queda, não porque não haja demanda, mas porque eles não tiveram acesso a todos os insumos, ou eram caros demais, e a gente já lembrou aqui no jornal várias vezes, está havendo falta de chips, por exemplo, que são cada vez mais utilizados nos automóveis. E isso afetou a produção também. Ok, professor, obrigado e até amanhã.